Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Criador, te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade. Nós precisamos de Ti a cada momento, que o Senhor possa vir e falar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. Nós vamos falar um pouco sobre o clamor. Há o pensamento que o clamor da meia-noite, conforme está aqui em Mateus, que eu devo ler também, Mateus 25, 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Um pensamento que, por ser meia-noite, então a mensagem seria da África, pela parte escura. Isso nós sabemos que tem pregadores que estão firmados nisto. Mas é bom nós vermos que meia-noite é o horário que irmão Branham mostra do tempo espiritual no qual vivemos. E era meia-noite nos Estados Unidos, entre os brancos. Era meia-noite. 240, a festa das trombetas. E eu olhei para cima e vi que são 12 horas. A hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. Então nós temos a meia-noite, que não é para confundirmos com a cor da pele. A meia-noite é o aviso, é o anúncio, é o clamor. É a mensagem de um profeta que já aconteceu. A meia-noite de São Mateus 25, 6, já foi. Foi no tempo do irmão Branham. Ele já estava mostrando para nós que a meia-noite estava sobre eles, ali na América do Norte. Nós temos uma hora da meia-noite para ser cumprida no Brasil, conforme está na profecia ao servo do Brasil. E eu quero deixar bem fixo daqui, claro, para as pessoas, porque para mim, o servo do Brasil, por mais que irmão missionário, o Martim, né? Irmão Martins, Rússio Martins, ele trouxe a mensagem dos Estados Unidos, contudo foi difundida
com o ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva, de Goiânia, Goiás. Isto qualquer um sabe, é claro, porque a mensagem seria transmitida pelo rádio. E quem transmitiu pelo rádio não foi o missionário Martins, foi o pastor Joaquim. Então, isso daí as pessoas têm que ter em mente que é uma coisa cumprida. Já aconteceu, outro homem não vai entrar para fazer um programa de rádio e cobrir o pastor Joaquim. Não, já aconteceu. Isso foi a primeira e segunda etapa, foi o Ministério de Evangelismo da Mensagem por todo o Brasil. Foi um clamor também. Foi um clamor. E estava sendo anunciada a primeira e a segunda etapa, mas estava dentro de uma profecia que teria a hora da meia-noite. A hora da meia-noite no Brasil também não é questão da nossa pele ser escura. Nós somos uma mistura no Brasil também. Mas a questão é essa, nós queremos ver, a questão correta da Bíblia é o dia do cumprimento. Chama-se meia-noite porque é o dia daquele cumprimento da palavra. No tempo do irmão Brana foi meia-noite. O nosso aqui também é meia-noite. Como diz a profecia, que na hora da meia-noite teria sermões por toda esta terra. Então esta é a mensagem que tem acontecido, a hora da meia-noite também, que não quer dizer 24 horas, certo? Que não quer dizer a nossa pele, quer dizer o cumprimento da mensagem. A meia-noite, no tempo do irmão Brana, foi para o esposo vir. A meia-noite, para nós, é a divulgação daquela terceira puxada que o irmão Brana não podia divulgar no seu dia, que Deus disse para ele, não diga a ninguém, porque teria que cumprir esta outra parte também, hora da meia-noite no Brasil. Para mim, se não cumpriu, então vamos aguardar que alguém tenha uma mensagem para cumprir. Eu sempre digo, a mensagem que nós temos é boa. Se tiver uma superior, que se apresente. E é bom falar assim, que se apresente ou cale-se para sempre. Fazer como no casamento, né? Se tiver alguém que sabe do impedimento, então diga, senão cale-se para sempre. Então, se você souber de uma mensagem melhor, diga. Agora, não vem com uma mensagem melhor que nós estamos no milênio. O milênio desse jeito, eu não quero nem estar nele. Se o milênio for desse jeito aqui, com dor, com doença, com morte. William Branham disse que não tem nada para morrer no milênio. E eles estão dizendo, estamos no milênio. E as pessoas dizem amém. É interessante isso. As pessoas estão muito cegas. E tem hora que elas ficam com dificuldade. Mas você sabe que é perigoso estar no milênio mesmo? Tem uns que têm dificuldade. Eu estou achando que está no milênio mesmo. Outros, você sabe que eu acho que o arrebatamento já deu. Tem muitos que ainda estão em dúvida. Eles não acompanham o cumprimento das Escrituras. A gente só vai acompanhando o cumprimento das Escrituras. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quer dizer, se não houver o sétimo anjo tocando sua trombeta, nós não vamos saber nada do mistério de Deus. Se não aconteceu, com a mensagem toda que nós temos em mão, quando é que vai acontecer? Quer dizer, o profeta já pregou, o sétimo anjo já veio. Isso daqui para mim é mensagem concluída. Pronto, ponto final. Já cumpriu. O dia da voz do sétimo anjo já foi. Certo? Aquilo ali foi cumprida. Você não pode ficar esperando que ainda vai ter a voz do sétimo anjo e que a voz do sétimo anjo, então ela vai clamando. É a mesma coisa de você, a voz de Paulo está clamando. Mas depois de Paulo veio Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, veio Brana. Quer dizer, todas estas vozes
testificam da mensagem da hora. Se a esposa tiver uma mensagem hoje, que estes mensageiros não têm uma palavra que testifique dela, então ela não é a esposa. Porque ela tem que ter todos eles testificando dela. Assim como nós temos, Malaquias testificou de Brana, Zacarias testificou de Brana, do nascimento de William Brana, 14, 6 e 7. No entardecer haverá luz, isto é, no entardecer, na América do Norte, no oeste, nascerá um profeta. É a Bíblia testificando. Jesus testificou de William Branham. Jesus mesmo testificou. Esses dias que estamos vivendo, Jesus testificou dele também. Então nós temos aquele dia do Filho do Homem. Não é o dia de Jesus apenas. Ele já tinha avisado, assim como foi nos dias de Noé. Jesus estava vivendo ali avisando, assim como foi nos dias de Noé, assim será. É um futuro, nos dias do Filho do Homem. Então, esses dias também já cumpriram. Era Jesus testificando do seu ministério de Filho do Homem, num homem que era outro homem. Não era um homem Jesus, não, era um homem Brana. Jesus estava testificando de um ministério que viria, e esse ministério estaria operando em um outro homem. Por isso, quando chamaram o irmão Brana de Jesus, ele parou de pregar. É a mesma coisa de você chamar eu de Jesus, senão você chama eu de Brana, como se Brana tivesse ressuscitado. Que tem uns que crê desta forma, e está errado. Tem uns que crê que o irmão Brana aparece para eles. Enquanto que o irmão Brana diz, se ele aparecer aqui, um que partiu aparecer está perdido. Quer dizer, esses pregadores, a própria pregação deles testifica que a mensagem deles é perdida, porque Brana não aparece aqui. O que aparece aqui é a mensagem. A mensagem de William Branham, ela está aparecendo aqui. Ela está de novo aqui conosco. A mesma mensagem. O mesmo Espírito que operou no tempo de William Branham. Entende? É o mesmo Espírito. Operou no tempo de William Branham, opera no nosso tempo, no tempo da esposa. Nós não somos melhores que eles, mas cada um cumpriu sua parte. Nós temos a nossa parte a cumprir. Não vamos querer cumprir parte dos outros. Muitos diziam que esse ministério que nós temos ia para Jerusalém. Eu dizia, tudo errado, eles querem me pôr na tribulação. E não tem nada a ver. Porque não tem nada a ver. A mensagem de Mombrana diz, são judeus. Eu não sou judeu. Nem para fazer negócio. Que nem negócio eu não sei fazer. Então eu não sou judeu de jeito nenhum. Entendeu? Então está errado o que os outros pensam, dentro do nosso grupo mesmo, já pensaram assim. Eu vou alertar eles que o pensamento deles está errado. Eu não vou. Certo? Não. Eu sou um gentio daqui mesmo. Não tem nada a ver com judeu. O próprio irmão Branham, que era gentil e que tinha uma descendência que vinha com sangue de judeu, Deus falou para ele que não era ele. O próprio irmão Branham. E tem gente esperando o irmão Branham ressuscitar para ir pregar para Israel, quando o próprio irmão Branham diz que não é ele. Certo? Irmão Branham teve um certo tempo que cria que era ele. Agora esse povo fica seguro naquilo que o irmão Branham cria. Eles têm que ver que o irmão Branham, depois daquilo, mudou, que Deus falou para ele, não é tempo. Não é tempo. E aquilo, depois pregou os selos e mostrou para eles, olha, serão 2 profetas de Jerusalém. Serão 2 profetas de lá. Eu não sei, outros, espero que daqui do Brasil ou de outro país vizinho, saia um e que vai lá para o meio dos judeus e faça o trabalho. O problema é deles crer. Entende? Eu creio no que o irmão Branham diz, serão 2 profetas. E ele diz que serão judeus.
que eu vou fazer? Vou ter que crer no irmão Brana, entende? Por mais que outros possam fazer sinais, mas eu vou crer no irmão Brana. Contudo, os que dizem que vão pregar lá para os judeus, não tem nenhum sinal. Nenhum deles chama a atenção do eleito judeu. Nenhum deles, porque eles não têm o sinal do Messias. E para chamar a atenção de um judeu, você tem que ser profeta. Você tem que ter o sinal do Messias, você tem que conhecer o segredo do coração deles. E nenhum deles tem. William Branham que tinha, Deus falou para ele, não. É o irmão Branham que veio para revelar toda a Bíblia, o mistério é de toda a Bíblia. Deus diz para ele, não diga isso a ninguém. Mas o homem veio para isso. Mas se Deus não queria que ele falasse aquilo, pronto, ele não falou. Ele não disse aquilo para ninguém. Então, como pode, eu quero apenas que você veja, como pode Deus cumprir Apocalipse 11:15, porque isso daqui é o clamor que vai ter desses dois profetas. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. São dois profetas, mas é uma trombeta só. Se você entender isso. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Agora, você sabia, sétimo anjo aqui é dos judeus, é de trombeta dos judeus. Aqui Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, é o sétimo anjo da sétima era da igreja. Eles não podem misturar isso. Então aqui tem o sétimo anjo da sétima era, Apocalipse 10. O sétimo anjo dos judeus é Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E eu pergunto, já ouve essas vozes? Eles têm coragem de dizer que já ouve essas vozes? Deixa eu te mostrar outra coisa simples. Para as duas testemunhas vir, nós todos pensávamos que quando o ministério de irmão Branham, de Apocalipse 10, de 1 a 7, cumpriu, então já está na hora do rapto, já pode vir as duas testemunhas. E não estava ainda. Nós estávamos pensando errado. Por quê? Porque faltavam escrituras para cumprir ainda para o nosso tempo. Apocalipse 10, 8 a 11, para completar o capítulo. Vocês estão me entendendo? Para completar o capítulo. Agora, se você quer dizer que está no milênio, é que esse Moisés e Elias já tinha que ter tocado a trombeta. Agora, ele não pode, como isso aqui é bom, ele não pode tocar a trombeta antes de morrer. Aqui primeiro, ó. Essa trombeta que ele vai tocar aqui, essa trombeta, é exatamente no final da tribulação. É que vai tocar essa trombeta, dizer que os reinos do mundo, aí sim é o início do milênio. É fim de tribulação, início de milênio. É quando está tocando a trombeta do sétimo anjo, que é da sétima trombeta dos judeus. Vocês veem que aquelas trombetas que tocaram no capítulo 9, as 6 trombetas, está aqui no capítulo 9 de Apocalipse. Mostra só até as 6 trombetas. Agora, por quê? Porque as 6 trombetas, ela estaria cumprindo dentro do 6º selo. O 6º selo, deixa eu te mostrar aqui, claro para você entender. O 6º selo foi aberto, mas não foi todo cumprido. O 4º selo foi aberto, mas não foi tudo cumprido. E o 4º selo, irmão Branham diz, ele é um selo predito. Ele só cumpre depois que a noiva for arrebatada. O 4º selo. O 6º selo, por que ele abriu o 6º selo? Porque aquelas trombetas, as 6 trombetas, tocaram exatamente nesse espaço de tempo. Daquela Segunda Guerra Mundial, as trombetas estavam soando. Aquele era o 6º selo.
Ele foi aberto, não foi todo cumprido. Eu quero que você entenda isso. Aberto ele foi. Por que não foi todo cumprido? Porque faltou a 7ª. E quando a 7ª vai cumprir? Depois que a noiva for raptada. A 7ª trombeta dos judeus. Mas as 6 trombetas já soaram. E o irmão Branham diz que as trombetas soam no 6º selo. Então elas soaram no 6º selo. E essas trombetas soaram para poder reunir Israel na sua pátria. Por isso, quando as trombetas soaram de 39 a 45, foi fazer um ajuntamento de Israel para em 48 eles voltar para a sua pátria. Então em 48 Israel voltou para a sua pátria. Ali cumpriu até a 6ª trombeta, mas não cumpriu o 6º selo inteiro. O 6º selo ainda tem coisas que vai acontecer na grande tribulação. Dentro do 6º selo está a 7ª trombeta, que tem que cumprir. E essa 7ª trombeta, escuta bem, essa 7ª trombeta dos judeus só vai cumprir depois que nós cumprirmos a nossa 7ª trombeta, que é o 7º selo. Que a 7ª trombeta do irmão Branham carregava o 7º selo. E nós sabemos pela mensagem do irmão Branham, é bom deixar tudo bem lido aqui para que as pessoas de fora saibam disso, né? 232, logo que esta igreja, a noiva, é reunida, ela é levada, então o 7º selo, o mistério, acaba. E os judeus são chamados através do mistério da 7ª trombeta, que são Moisés e Elias. Certo? Então, isso aqui é tão bom você ver o cumprimento da palavra. Para o nosso tempo, foi o irmão Branham. Olha, o capítulo que nós lemos, capítulo 9 de Apocalipse, que você vai encontrar as trombetas. Até a 6ª trombeta. Termina a 6ª trombeta, começa Apocalipse 10. Aí em Apocalipse 10, nós temos um anjo forte descendo do céu. Era a vinda do Senhor como Filho do Homem para poder revelar a sua palavra para o povo, para preparar os gentios. Olha para você ver. Então as trombetas não tem nada a ver conosco, as 6 trombetas não tem nada a ver conosco, ou as 7 trombetas dos judeus não tem nada a ver conosco. Era com os judeus. Por isso o sofrimento, a morte, mais de 5 milhões de judeus que foram assassinados no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, que são os 4 anjos que tocaram a trombeta. Foi 4 anjos. E essa trombeta foi de morte. Foi matando o povo judeu. Acabando com o povo judeu. Cumpriu essas trombetas. Aí começa Apocalipse 10. Por isso, Apocalipse 10, o anjo veio e falou com o irmão Branham em 1946, quando as trombetas já tinham soado até 45, certo? As trombetas já tinham soado para chamar os judeus para a sua pátria. Agora o anjo falou com o irmão Branham em 46, em 48, os judeus foram para a sua pátria. E aí de 48... veio até 63 para começar a cumprir o 7º selo. Aí você vai ver o 7º selo tem a ver conosco e não com os judeus. O 6º selo tem a ver com os judeus e não conosco, certo? O 6º selo. O 7º selo tem a ver conosco e não com os judeus. A 7ª trombeta dos gentios, de revelar mistérios, tem a ver conosco, e não judeus. Foi William Branham. A 7ª trombeta dos judeus, que vai tocar a trombeta e vai dizer: os reinos deste mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. É tão bom ver isso daqui, que você vê a deidade funcionando no próprio versículo. Olha,
E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Não parece ser duas pessoas? Devia ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Olha a sequência. E ele reinará para todo sempre. Viu? Então são 2 homens tocando uma trombeta. São 2 homens, 2 pregadores, 2 profetas, Moisés e Elias, segundo a revelação que Deus deu a William Branham. E que nós temos claro na própria Bíblia. Esse homem vai fechar o céu. Quem fez isso lá no passado? Elias. A água vai transformar em sangue. Quem fez isso lá no passado? Moisés. Então, você vai a um seminário e estuda vários anos, lisa uns banquinhos, melhor que o nosso, assim, lisa uns banquinhos, talvez mais de 4 anos, para saber de coisas contrárias à Bíblia. Aí você chega lá e diz: não, é Enoque e Elias. Você tem que vir a um profeta. Aí o profeta mostra Moisés e Elias. Os ministérios estão estampados em Apocalipse 11. Está mostrando, não falou o nome. Diz: olha, fecha o céu. Você já sabe, é Elias. Transforma água em sangue. É Moisés. Certo? É simples para conhecer por revelação. Agora você fica estudando, que é muito bom estudar Deus, estudar a Bíblia, segundo a ideologia de uma denominação, para você aprender contrário à própria Bíblia. Então aqui, dentro da mensagem do profeta, já existem as interpretações erradas. Que tem gente hoje crendo que estamos no milênio. E não tem nada de milênio, que se eu pudesse ver uma mesma coisinha boa de milênio, que o que eu tenho aqui é só a mensagem, o resto nada presta. Tudo morre, tudo acaba, a mensagem permanece. Entende? Essa mensagem, ela permanece. Mas o resto tudo acaba, tudo morre, tudo estraga. E no milênio, nós vamos viver vida boa. No milênio, não vai ter esses políticos, não. Não vai ter. Se é milênio desse jeito com político, então para que milênio? Só nome? Deus falou e não vai cumprir, porque não está acontecendo nada do jeito que ele falou, que é 1000 anos de paz. Cadê a paz? Só tem guerra, só tem luta, só tem fome. Então, não é isso. Esse daí não é o evangelho que Branham pregou, não é o evangelho que Paulo pregou, milênio hoje, não é o evangelho que a noiva prega, não. A noiva sabe, haverá um milênio, e este milênio acontecerá depois da tribulação. Nós vamos ter que ser arrebatados primeiro. Então eu estava olhando essas coisas, o cumprimento da Escritura. Tem hora que Deus pode pular, na verdade, uma escritura e cumprir outra lá na frente. Deus faz o que Ele quer. Mas segundo o que nós vemos aqui na própria Bíblia, cronologicamente, Ele vem cumprindo de uma forma correta. 7º anjo revelou. João foi ao anjo, tomou dele o livrinho, comeu o livrinho. E passou a pregar a povos, reis, nações e línguas. Isso daí está acontecendo. Então, agora sim, irmãos, no tempo do irmão Branham, dali até aqui faz 50 anos quase que o irmão Branham morreu. Final do mês, final do ano, me perdoe, final do ano, em dezembro, vai formar 50 anos que o irmão Branham partiu. E o irmão Branham já pregava que a coisa estava perto. Faz 50 anos. Só que não tinha cumprido ainda essa parte. Por isso Deus disse para ele: não diga a ninguém. Meus irmãos, por que Deus dizer não diga a ninguém? Porque tinha coisa para cumprir. João tinha que aparecer, a esposa tinha que aparecer. Apareceu a esposa, que é falar da noiva da América. O irmão Branham ficou com vergonha. Ele disse: é isso que nós viemos preparar? É um tipo de gente desse jeito? Que você prega, eles não mudam de vida? Que não há transformação? Ele diz: não. Aí Deus diz para ele: ela vai passar outra vez. Então não era da América. Quando passou da América,
que o coração do irmão Branham quase desmaiou, aí a voz diz para ele, ela vai passar outra vez. Aí quando passou, era igual às outras, andando corretamente. Mas a noiva da América não era correta. E no tempo do profeta, meu Deus do céu, era no tempo que tinha que ter um povo mais perfeito, mais correto. Mas não teve, pela revelação, não teve. Por quê? Porque era para acontecer no último dia. O que vamos fazer? Não temos que brigar com a Bíblia, com as visões do irmão Branham. Não, a visão da noiva, vai na visão da noiva, lê nas mensagens. Então você vai ver que tipo de noiva é esta desse dia final. É essa que o irmão Branham diz, esta não cairá. O irmão Branham não podia estar dizendo, essa não cairá, aquela dos Estados Unidos, que ele viu que ela estava nua. Ele não podia dizer, essa não cairá. Aquela ali era a vergonha do dia, que ele veio e pregou, Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato, e que eles não ouviu a voz e não abriu a porta. E não pôde cear com Deus, porque eles não puderam ver que Deus estava numa mensagem, que um homem estava pregando. Agora, só tem a noiva do dia. Irmão Branham mostrou a noiva do dia, da América. Ele mostrou parte. Ele foi falando os nomes de parte da América do Norte. Mas agora nós estamos chegando ao final. Essa noiva é a noiva final. Esta é a que vai ser arrebatada, sem ver a morte. Esta que é tipificada em Enoque. E se nós morrermos, nós estaremos tipificados em Moisés, que morreu e ressuscitou. Não tem problema também. Mas agora tem uma noiva que ela é tipificada em Enoque, que ela anda com Deus e Deus vai tomá-la para si. Agora, é esse tipo de noiva que você tem que olhar para si e dizer, meu Deus, sou eu esta noiva? Essa noiva que o Senhor agrada, que eu creio mesmo na sua mensagem, que eu estou aqui porque eu creio, não porque alguém me traz. Eu estou aqui porque eu creio, eu estou aqui não porque alguém viu, mas porque eu vi essa mensagem. Eu estou aqui porque essa revelação veio a mim, não que veio a outro, veio a mim. Eu sou revelada, eu sou revelado. Aí tem que pensar nisso. É um clamor nesse dia. Um clamor, você levanta a sua voz. Você tem que clamar. Aí vem o esposo. Agora você vai clamar o que eu prepare, agora é hora do rapto. Aí vem a tribulação. Prepare suas vidas, olha a mensagem da hora. Como você vai pensar que está no milênio, se nem tribulação ainda aconteceu? E o que vai acontecer na tribulação, você pensa que vai ser fácil para você pensar no milênio hoje? Ninguém queira para esperar a tribulação. É bom preparar a sua vida. Então, o que é a mensagem? Deixa eu crer nela agora. Amém? Assim como o sétimo anjo, você sabe, o sétimo anjo veio preparar a noiva, tem com a sétima trombeta dos gentios, tem também o que vai preparar os 144 mil, que são Moisés e Elias. É a sétima trombeta de Apocalipse 11, 15. Depois, vocês têm que saber disso. Olha aqui onde está o milênio ainda. Ainda não fomos arrebatados. Tem que haver um arrebatamento, verdadeiro arrebatamento. Logo, tem que haver uma tribulação verdadeira. Alguém diz, ó, isso aqui já é uma tribulação. Não, filho, você nem sabe o que é tribulação. Tribulação, você vai buscar a morte vai fugir. Você vai clamar e não vai haver resposta. Então você nem pensa que está no milênio. Não seja enganado por esses falsos pregadores e interpretadores da palavra, que não sabe ver o que a própria Bíblia está mostrando, que o irmão Branham mostrou. É só acompanhar aqui. Se vocês creem no irmão Branham, acompanhe a festa das trombetas, o que o irmão Branham diz que tem que acontecer. Tem que acontecer o rapto primeiro, para depois vir a tribulação, para depois, na tribulação, está pregando Moisés e Elias. E depois ele tem esse clamor.
Ele também tem esse clamor para dizer para o povo, aquelas trombetas que vão tocar, que são as mensagens. A mensagem que Moisés prega, a mensagem que Elias prega. Moisés tem uma mensagem que prega aos judeus, Elias tem uma mensagem que abrange todas as nações, gentios e judeus, e todos. E eles vão ter esse clamor, e logo vão dizer, os reinos deste mundo. Quando disser os reinos deste mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, esse mundo está desfeito. Porque se os reinos se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará, então já é a descida de Apocalipse 19, que é Cristo descendo com um novo nome, porque primeiro subiu com um novo nome. Oh, se as pessoas pudessem ver, Jesus subiu com um novo nome e desceu em Apocalipse 10. Para quê? Para que desse novo nome para a noiva. A noiva recebe novo nome, ela é raptada, ela sobe, para descer em Apocalipse 19, com novo nome. Nós temos que primeiro receber. As pessoas não recebem o novo nome, depois quer descer, mas nem vai subir. Nem vai subir. Porque primeiro você tem que receber o nome, vencer aqui. Jesus venceu, recebeu um novo nome. Ficou escondido por 2 milênios esse novo nome. Ele anunciou no Apocalipse, eu tenho um novo nome, eu vou dar o vencedor. O novo nome da cidade também, eu vou dar o vencedor. Mas não falou qual é esse novo nome, deixou 7 eras da igreja, 2 milênios. E agora ele vem, quando ele vem cumprir, os outros acham que não é tempo ainda. Ele levou 2 milênios para cumprir, gente. 2 milênios, quando ele vai cumprir, não é hora agora não. O povo acha que não é hora. Ele está vendo o pecado, que é a hora do pecado. Certo? É hora de casamento, divórcio, é hora de homossexualismo, é hora também do Filho do Homem. É hora de João, é hora da esposa, você tem que ver que é hora. Agora tem que estar preparado para este momento. O que nós estamos fazendo é só nos preparando, nós não somos melhor que ninguém. Nós temos vontade de fazer, deixa eu te falar certo, nós temos vontade de fazer as mesmas coisas erradas que os outros fazem. Nós só não fazemos porque Deus é quem segura. Não, eu sou forte, é forte. Nunca houve um homem forte. Irmão Brana diz, um homem de sangue vermelho não pode com essas mulheres de hoje. Mulher de hoje, 50 anos atrás. Pensa bem dado agora. Tinha que ser um sangue mais vermelho ainda. Então, não adianta. Você tem que saber que tudo que acontece é a graça de Deus. Não é você que está esforçando demais para subir, não. Eu não estou esforçando para subir. Eu estou só crendo. Quem vai me levar é Ele, não sou eu. Entende? Quem prometeu de raptar, eu não prometi, eu vou pular até em cima, não. Ele vai vir nos ares e vai nos atrair. É um imã da mesma natureza. Quando ele chegar naquela altura, você vai, é imã da mesma natureza. Se você não tem a mesma natureza, não vai subir, não vai se agarrar àquilo. Tem que ter a mesma natureza. Tem muito alumínio aqui na terra, muito crente alumínio. Isso não vai correr e subir lá não, filho. Não. Você tem que ter a mesma natureza divina dele. Ele é a deidade com natureza divina. Ele é o ouro. E vocês são as fagulhas dele aqui na terra. Quando ele chegar a certa altura... você que já mexeu com isso, quando eu era menino, eu gostava de pegar o pente, passar no cabelo, cortar um monte de pedacinho de papel, jogar em cima da mesa, quando eu era menino, faz 50 anos, certo? Então eu gostava de cortar os papelzinhos, punha na mesa, passava o pente no cabelo, passava perto do papel, o papel juntava no pente, e era uma alegria para mim, né? Isso aí é a coisinha que eu sabia fazer. Então, o que tem no meu cabelo chamava a atenção daquilo ali. O que tem Cristo chama a atenção da noiva. Entende? E é uma certa altura. Se eu passasse o pente aqui, nada acontecia. É que Cristo está descendo para buscar a igreja. É Ele quem está descendo para que este material se junte ao original. Ele que está descendo para isso. Então tem que haver um clamor.
Dentro de você tem que haver um clamor. Eu desejo subir, não tenho força, não sei como fazer. Eu tenho dificuldade, eu tenho luta, e cada um vai falar. Mas, Senhor, eu sei que não é isso. É o que o Senhor prometeu. E fé para o rato está nas mensagens. O Senhor profeta diz que crer na mensagem é ter o Espírito Santo, crer na mensagem do dia. E o Senhor sabe que eu creio, eu não minto, eu creio na mensagem. Mas eu não sei o que fazer, eu só vou continuar a vida. Tem gente, eu estou cansado, estou lutando para ver se eu chego. O que é isso? Você fica cansando à toa. Você tem que crer, certo? Você precisa crer, eu preciso crer. Nós temos que crer que Deus mandou um profeta. Nós temos que crer que esse profeta revelou toda a palavra. Nós temos que crer que João comeu o livrinho. Nós temos que crer que nós somos essa esposa deste dia. Nós temos que crer que a nossa mensagem está no fim. A gente precisa de crer. Muitas vezes você vê na igreja, mas não crê. Não sabe nem no que crê. Você não precisa saber pregar, mas primeiro crer. Você tem que ouvir e crer. Você está precisando disso. Ouvir a palavra e crer na palavra enquanto ela é tempo. Amém? Enquanto é tempo da mensagem do dia. Então, a hora da meia-noite foi no tempo do irmão Brana, cumprindo Mateus 25:6. A hora da meia-noite no Brasil é agora, porque quando a mensagem foi evangelizar o Brasil, ainda não era meia-noite completo. Estava chegando a meia-noite, mas à meia-noite ouviriam sermões nesta nação. Sermões, quer dizer, os mesmos ensinamentos. Quando é que deu meia-noite, que o irmão Brando diz é meia-noite? Foi em 1964, depois da revelação dos selos. Depois que o povo deveria ter entendido o que eram os selos, quais os selos que aconteceriam no tempo do gentio, quais os selos dos judeus. E você viu, o quinto e o sexto selo são selos exclusivos dos judeus. O quinto selo é as almas debaixo do altar. É selo dos judeus. O sexto selo é o que cumpriu nas trombetas que soaram de 39 a 45 entre os judeus. É o sexto selo. Mas o sétimo selo era Deus em carne. O sétimo selo foi no tempo de William Branham. A hora da meia-noite era a hora que já tinha revelado tudo. A hora da meia-noite no Brasil é a hora que já foi ensinado a mensagem, primeira e segunda etapa, para todo mundo. Então aí vem a hora da meia-noite, que é o ensinamento da terceira puxada, que o irmão Branham não podia falar no seu dia. Vocês todos que creem no irmão Branham sabem que não foi falado isso. E vocês estão esperando o irmão Branham ressuscitar. Não era o irmão Branham, não. Não era o irmão Branham, era João. Vocês pensaram que é irmão Branham, mas o que está escrito na Bíblia é: João, vai ao anjo. Não está escrito assim, sétimo anjo, você morre, depois eu te ressuscito, e você faz isso. Não. Sétimo anjo, não diga a ninguém. Aí depois passa um tempo e diz: João, vai ao anjo, toma dele o livrinho, come o livrinho, e passa a pregar para o povo, a povos, reis, nações e línguas. E nós sabemos o sabor deste livro. É doce no início, e depois amarga. Nós estamos vivendo no amargo, mas o amargo é coisa boa. Quanto mais amarga, mais apetite dá. Se você ficar comendo coisa doce, estraga a vontade de comer. Come o amargo. Vai no Giló, vai no Almeirão. Vai no amargo. Aí você vai ter apetite. Vai no amargo da mensagem. O amargo da mensagem, filho, é novo nome. Você já viu, já comeu novo nome? É que nem comer Giló. Não, mas não vou te falar que é que nem comer aquilo que eu não gosto. Como é que chama? Camarão. Não, camarão não. Camarão todo mundo gosta, é coisa boa. Mas o Giló e sope era exatamente uma planta amarga que Israel tinha que comer para sair do Egito. E para nós sairmos daqui também é uma mensagem amarga. O livrinho se torna amargo. Você come o livrinho, ele é doce na boca, mas na hora de viver, ele é amargo. Todo mundo fala contra você dizer eu creio. Todo mundo diz cuidado, você, não, eu creio. Não importa o que os outros falam, você sempre está dizendo eu creio.
você comeu o livrinho mesmo. Tem gente que dá uma provadinha. Eles provam o livrinho, faz careta. Tem gente nojenta. Tem gente que prova o 7º selo. E a hora que faz novo nome, nem provar eles querem. Não, eu não como essa coisa imunda, não. Nada que é imundo entra na minha boca. Não chame de imundo aquilo que Deus já santificou. Entende? Você não sabia disso antes, mas depois que veio William Branham, você tem que saber que as coisas foram reveladas. O Apocalipse ninguém sabia pela escatologia dos evangélicos, mas não adianta nada aquilo ali. Agora veio William Branham, veio um profeta, ele revelou a palavra, agora você sabe da forma certa. Agora você sabe dessa revelação, e você lutar contra novo nome, entender para que novo nome, diz irmão Branham? É fé para rápido. Irmão Branham diz que o novo nome era fé para rápido. Você pode encontrar alguma coisa lá em 58, do irmão Branham, de estar pensando até em orar com o novo nome. Mas tem tanta coisa de 58 que o irmão Branham corrigiu tudo na abertura dos selos. Você vai ter que entender isso. Ele corrigiu na abertura dos selos, ele corrigiu o que ele falou antes. Então, eu sei o que fazer, porque senão você teria que mudar sua forma batismal. E cadê o sangue? Não tem. Então, para quê? Você vai batizar em nome de quem? Para purificar quem se não tem sangue? Então, quando você batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, você ainda, toda a vida foi um memorial. Não, mas tem gente que pensa que o sangue de Jesus está lá no céu, assim, pingando. É memorial, irmãos. O sangue foi vertido aqui na terra, pelo amor de Deus. Será que até quando nós vamos entender as coisas, o sangue foi vertido na terra. Ele não pegou uma vasilha de sangue aqui e levou no céu, não. Quando ele aspergiu o altar com o seu próprio sangue, isso também é memorial. Foi o que foi feito, porque ele verteu o sangue. Não é que ele pegou agora o sangue dele aqui, catou 2 litros de sangue, levou para o céu, chegou lá no altar, começou a aspergir o altar. Não, é um memorial. Isso foi feito aqui na terra. Ele aspergiu-nos com o seu sangue aqui na terra. Então nós cremos que ele fez, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é questão de ver um sangue pingando lá do céu, não. Irmão Branham diz, no tempo dele mesmo, tinha os pregadores que diziam, tem sangue pingando da minha mão, óleo. Eu já tive com um pregador desse jeito. E quando falava assim, tem óleo na minha mão e eu vou te queimar, o diabo gritava, não tinha nada na mão dele. Não tinha nada, simplesmente ele cria e falava para o diabo, e o diabo tem óleo mesmo, e gritava. Aqui agora, quando você sabe que o sangue de Jesus Cristo já te purificou de todo o pecado, não é questão de estar caindo gota de sangue, não, já caiu. Aquelas gotas de sangue que caiu no Calvário fez um efeito desses milênios para nós, até sermos arrebatados. O sangue de Jesus Cristo já nos purificou de todo o pecado, e agora ele cumpriu o seu trabalho, a sua obra no Calvário, ele cumpriu, e agora ele cumpriu sua obra na intercessão no trono, no céu, e ele saiu de lá e tomou o livro, e desceu com o livro aberto. Antes o livro estava selado, ele não podia nem sair do trono, que o livro estava fechado, porque ele estava intercedendo pelos nomes que estavam aqui dentro, mas quando o último eleito, William Marion Branham, 7º anjo, entrou, então ele tomou o livro e abriu o livro. O Cordeiro tomou o livro, abriu o livro e desceu em Apocalipse 10:1, como um anjo forte. E veio descendo e o povo não entendeu, tiraram foto dele e não sabia o que era, nem o próprio irmão Branham ficou sabendo. Na hora, depois ele diz, um dia no meu escritório, eu tomei aquela nuvem e virei para a direita, ali estava ele, é Jesus. Ele não sabia no início, entende? E era Deus descendo, Deus se aproximando, mas o irmão Branham chama isso de Deus condescendendo, para aproximar do homem. E ele veio para tomar o homem para si. O primeiro que ele tomou foi Branham. O primeiro que ele operou foi Branham, o último que passou pelo cloro foi Branham. Alguém, mas você? Eu passei também lá, ué.
Eu passei em Brana. Quando Jesus morreu, ele já tinha me purificado. Ele morreu lá no Calvário, ele me purificou. Eu estava lá. Como o sacerdote punha a mão na cabeça do cordeiro, me perdoe, o pecador punha a mão na cabeça do cordeiro, e o sacerdote com a pedra cortava o pescoço do cordeiro, e o pecador sentia o cordeiro balir, morrer. Assim estava nós, naquele dia no Calvário. Nós não somos justos, nós não somos bons. Não havia, diz a Bíblia, Romanos 3, 23, não havia nenhum bom, não havia ninguém que buscasse a Deus. Todos haviam se extraviado. Foi a misericórdia dele que veio, e nós estávamos com a nossa mão sobre o Cordeiro, Jesus Cristo, quando ele baliu no Calvário, e nós sentimos o corpo rígido na morte. Ele morreu por mim, para me perdoar, para me salvar, para me limpar, para me curar. Eu quero falar pouco e agora tem jeito, né? Mas é tão bom você chegando a este conhecimento por revelação. Terminando. O 7º selo está terminando agora. Quando o 7º selo termina conosco, 232 da festa das trombetas, quando termina com a noiva é raptada, aí Moisés e Elias começam a pregar. Olha, eu não sei quanto tempo vai durar depois. Tem coisas que assim, você pensa que é em sequência, e pode não ser. A gente pensava que a mensagem do irmão Brano, ele pregava, revelava, já em sequência ia dar um arrebatamento, não pensava? Não deu. O que tinha? 50, levou 35 anos para nós começarmos a ser despertados com esta mensagem no ano 2000. 35 anos para ser despertado com a mensagem no ano 2000. E agora que nós estamos vendo isso cumprir, agora a noiva é raptada, vai começar a tribulação depois que a noiva for raptada. Vai começar, vai ter a tribulação. Eu não sei que dia que vai começar. Espera a noiva ser raptada primeiro. Depois que ela for raptada, aí começa a tribulação. No final da tribulação, Moisés e Elias já pregou, já tocou a trombeta deles, já tirou os 144 mil judeus, mas por enquanto eles estão lá em Jerusalém, eles estão aguardando esses 2 profetas, eles estão aguardando esses homens que têm a revelação que vai dar para eles, que vai revelar para eles. Assim como o William Branham revelou para nós, o próprio William Branham disse que essa 7ª trombeta fará claro para Israel, Cristo para Israel. Ele vai revelar Cristo para Israel. Esses 2 homens, como o William Branham revelou Cristo para nós. Agora precisa desses 2 homens para revelar Cristo para Israel. E nós estamos chegando na nossa hora final. Aí, quando eles tocando a sua trombeta, os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele que é em Cristo, reinará sobre todos. Aí não haverá nada de igreja na terra. Essas divisões que tem hoje, 1ª, 2ª etapa, 3ª, lá não vai haver. Lá vai haver só um povo. Católico, protestante, metodista, adventista, batista e pentecostais. Não, vai ter um povo só. Lá não vai ter divisão. Lá vai ter um povo só. Todo este povo recebeu a mensagem do dia do 7º anjo e do dia de João. Esse povo recebe esta mensagem. Quem recebeu dos dias do 7º anjo? Hoje nós estamos recebendo dos dias do 7º anjo. Nós não sabíamos disso. Ao mesmo tempo da mensagem do 7º anjo, você está comendo com a mensagem de João. Com aquele prato que Brana diz, Deus diz para mim não dizer a ninguém. Aí João diz, este aqui é o prato, pode comer. Olha o que é o 7º selo. Olha qual é o novo nome. Olha bem qual é o novo nome. Você espanta qual é o novo nome? Tem problema com isso? O William Branham diz, você sabe o que significa Brana, irmão Liveio? Perfeito, perfeição. Irmãos, não tem um nome aqui na terra que é perfeito. Não tem nenhum nome aqui na terra. Perfeito, perfeição, isso é só Deus.
Então esse nome não é de Brana, esse nome é de Deus. Sabe o que significa Brana? Foi ele que falou. Para vocês que não têm a mensagem, procura na internet que vocês vão encontrar uma carta em áudio ao irmão Liveio, parágrafo 22 a 28, 29, e você vai encontrar, é o próprio Brana falando isso. Uma das coisas que ele não podia falar, ele escapou. Certo? Uma das coisas, me parece que em 64 ele falou isso. Logo em 65, Deus o levou. Não era fácil para o irmão Brana guardar o segredo. E ia dar vontade de falar para nós mesmos. Certo? Aí ele começou a jogar uma sombrinha em alguma coisa. Ele dizia que a terceira etapa viria. Aí depois, antes de morrer, 6 meses antes, a terceira etapa foi. Pronto, as pessoas deviam entender. Mas quem escutou a mensagem no tempo do irmão Brana não entendeu isso não. Não, só entendeu, aí ele falou no 7º selo que vai vir essa terceira puxada. Mas eles esqueceram de ouvir em 65, os ungidos dos últimos dias, 262, quando ele diz a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Diferente do 7º selo, que ele diz a terceira etapa virá, é o que vem. Sendo que a terceira etapa era a abertura dos selos, mas ele não podia dizer no dia que estava pregando. Graças a Deus por esta luz. Olha, escute esse clamor nesse dia. É um clamor que a gente faz, é o clamor da meia-noite. O clamor que aconteceu no tempo do irmão Brana, ele diz, é meia-noite. É o clamor que acontece no Brasil. Eu estou dizendo para vocês, a mensagem de João, a mensagem da esposa, é meia-noite no Brasil. É tempo de ouvir sermões por esta terra que mude a cabeça, a vida, transforme a crença de vocês para a verdadeira revelação que Deus deu ao 7º anjo. Amém. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por podermos comer esta palavra, ainda que já estamos no tempo do amargo dela, mas obrigado por este amargo, que é a revelação que traz para nós aquilo que outras pessoas não puderam comer. Eles têm o privilégio, mas eles rejeitam. Eles têm oportunidade, mas eles rejeitam. Eles não querem comer. Então ajuda-nos a alimentar-nos com esta mensagem cada dia mais, que é algo substancial, que dá força para preparar a nossa vida com a fé de rapto, a fé na revelação, a fé no novo nome, a fé neste dom perfeito que o Senhor tem nos dias finais, através do 7º anjo e da sua esposa. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. É vagão selado com 7 trovões, que foi desmamado das denominações. A quem a ciência se pode ensinar, é só de novo que vai suportar. É terceira etapa onde Deus se escondeu, a coluna de fogo se moveu. Já dentro da pedra foi com Josué que vencemos a guerra por fé. O gigante do ismo já está no chão, o companheirismo da denominação, a pouca coragem e a falta de fé, pra crer na mensagem do jeito que é. É terceira etapa onde Deus se escondeu, a coluna de fogo se moveu. Já dentro da terra foi com Josué e vencemos a guerra por fé. Porém, seu grupo ficou no deserto, mas nós
É terceira etapa onde Deus se escondeu, a coluna de fogo se moveu. Já dentro da terra foi com Josué que vencemos a guerra por fé. A mensagem é que me deu alegria. Deus tem um Josué para nossos dias. Ele vai andando, abrindo caminho, e nós nunca vamos deixá-lo sozinho. É terceira etapa onde Deus se escondeu, a coluna de fogo se moveu. Já dentro da terra foi